Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos gravar Zacarias, capítulo 3. Um capítulo que começa de uma maneira muito forte, mostrando o acusador, Satanás, se dirigindo ao sacerdote Josué e o acusando. Mas o mais legal dessa parte é que o Senhor é que o defende. Olha que coisa linda, né? O Senhor, ele diz assim para Satanás, né? Que para ele não tocar no servo dele. E apesar dele estar com roupas sujas, e verdadeiramente ele estava, porque ele estava com alguma dívida no cartório, mas o Senhor o defende. Diz assim, ó, capítulo 1 de Zacarias, verso 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita. O mesmo tipo de coisa que aconteceu no livro de Jó. Satanás se apresentando a Deus para acusar um servo dele. Para acusá-lo, diz assim. E o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém, ele que o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Sabe que tição, nós já vimos isso numa referência anterior, tição refere-se a Israel, o povo de Israel, considerado como um tição no fogo. E aqui ele está se referindo àquela nação, e ele diz assim: o Senhor te repreenda. Sabe o que acontece quando você tem o Senhor do teu lado? Ainda que você esteja com dívida no cartório, ainda que você esteja com as suas vestes sujas, saiba que o Senhor vai se levantar em seu favor e vai repreender o diabo, vai repreender Satanás na sua vida. Quer ver? Então aqui nós vimos a clara imagem de Satanás. Ele tem esse papel, o papel de acusador. Mas diante de Deus, o sumo sacerdote é alvejado pelas palavras do diabo. Mas ali você se coloque no lugar de Josué e saiba que o Senhor vai entrar na sua frente e vai te defender, porque é o sangue de Jesus derramado sobre a sua vida que está em sua defesa hoje. Amém? Então o anjo do Senhor repreende Satanás e faz com que ele fique calado. É o que acontece na sua vida e na minha. Satanás acusa, ele aponta o dedo, mas Deus, que é grandioso, gracioso, em misericórdia, ele mesmo se levanta e nos defende. Lá no 3:5 diz assim: Josué estava vestido de roupas impuras, ele estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois ele disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Foi o que Jesus fez. Inclusive, uma coisa que eu vou te contar. Você sabia que o nome Josué é o mesmo que Jesus? O nome Jesus vem do nome Josué. Aleluia. Disse também: coloque um turbante limpo na sua cabeça. E eles colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor o observava. Sabe quem trocou as suas vestes sujas por vestes novas? Você sabe com certeza, né? O Senhor Jesus, ele tirou aquela roupa suja, aquela coisa que te separava da presença do Senhor. Ele te defendeu na presença de Deus. Ele tirou, ele mandou calar o acusador, aquele que se levantava contra você para te acusar. E colocou vestes nobres sobre você. Josué era culpado, como você era culpado. As vestes dele eram impuras, como você era impuro, mas a graça de Deus nesse texto se manifesta. Então não é mérito do Josué, como não é mérito seu. O que Deus fez na sua vida não foi por mérito seu, foi pela graça do Senhor Jesus. Ai, que coisa linda, né? Então, por mais que você ou eu sejamos impuros, né?
A glória da nossa justificação sempre será de Deus. Toda a glória do Senhor. Não foi você que se limpou, não, foi o Senhor que trocou as suas vestes impuras por vestes puras. E lá em Zacarias, no versículo 6, diz: o anjo do Senhor exortou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus prefeitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Oh, aleluia! Se você obedecer a palavra do Senhor, se você se prontificar a seguir as ordens do Senhor, Ele vai te colocar no lugar de honra, Ele vai te colocar para governante, Ele vai te dar um lugar de, sabe, um lugar de poder, um lugar onde você vai poder governar nações, diz a palavra. Então, para seguir o seu chamado, debaixo da bênção de Deus, o sumo sacerdote Josué deveria andar nos caminhos e seguir os preceitos, que é exatamente o que você tem que fazer. Isso vale para nós hoje. Você quer ser abençoado? Você quer que Deus te justifique? Você quer que Deus troque suas vestes? Saiba que você tem que andar nos caminhos do Senhor, obedecendo às suas leis. A bênção será derramada sobre todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. E no 3:8 ele vai falar do renovo. Ah, que coisa linda! Ele vai falar de Jesus aqui. O renovo, Jesus é chamado por Isaías, o renovo. Aleluia! Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Ele diz: trarei o meu servo, o renovo, a purificação do sumo sacerdote Josué representava a purificação de todo o povo de Deus. Você foi purificado por causa do renovo de Deus, que é o Senhor Jesus. Aleluia! Nós temos que lembrar que o cativeiro foi uma consequência do desvio desses sacerdotes, dos levitas, dos líderes. Eles se desviaram das promessas, eles se desviaram dos mandamentos. Então, aquele cativeiro tinha uma razão de ser. A intenção de Deus era fazer com que eles se voltassem para o Senhor, para que eles se voltassem para os caminhos de Deus. Muitas coisas Deus permite na sua vida, uma situação terrível, uma situação difícil, e você não entende por quê, mas é Deus querendo trazer você de volta, porque certamente você ia acabar se desviando tanto dos caminhos do Senhor que você não ia encontrar um jeito, não ia encontrar o caminho de volta para casa. Então Deus permitiu o cativeiro, permitiu que eles fossem lá sofrer, para que naquele sofrimento eles buscassem ao Senhor e fizessem um pacto, uma aliança de obedecerem aquelas palavras que haviam sido dadas lá em Deuteronômio, lá no Êxodo por Moisés. Amém? Então, por diversas vezes eles foram advertidos, né? O Senhor falou por muitos anos antes de de permitir o cativeiro. Falou com os líderes, falou com os sacerdotes, mas eles não deram muito ouvido, né? Eles continuaram desobedecendo, se misturando, erguendo altares a deuses estranhos, e o Senhor precisava que eles voltassem a dar ouvidos ao Senhor. Não importa o que o Senhor faça na sua vida, contanto que você volte a dar ouvidos ao Senhor. Amém? Então Deus promete esse renovo, que com certeza é a referência do Senhor Jesus. E depois ele, no 9 ele diz: vejam a pedra que eu coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, ó, você vai saber de quem ele está falando. E eu gravarei nela uma inscrição: declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado dessa terra num único dia. Removerei o pecado dessa terra num único dia. Aleluia! Essa pedra é Jesus, é aquele que tem 7 pares de olhos. Foi a visão de João lá em Apocalipse. 7 pares de olhos. E é a pedra angular, a pedra é Jesus. Lança suas aflições sobre essa pedra, lança suas dúvidas, lança toda a sua tristeza nessa pedra, e você será curado, e você será sarado, o seu pecado será removido. Essa ideia de um único dia, alguns
alguns historiadores, alguns teólogos, estudiosos dessa palavra, eles divergem um pouco com relação a ser removido num único dia, né? Uns creem que foi com relação à crucificação e à morte de Jesus, outros creem que foi na ressurreição do Senhor Jesus e outros creem que será a volta do Senhor Jesus. Eu não sei exatamente, mas eu particularmente, né, a minha visão é que na ressurreição do Senhor Jesus, foi que nesse único dia o Senhor salvou toda a humanidade, entre a ressurreição e a morte. Na volta, já não acho muito, porque já não há muito o que fazer, né? A volta já vai ser julgamento, já vai ser se você aceitou, se você seguiu, se você creu no Evangelho, se você creu na morte e na ressurreição de Cristo, nesse dia você vai dar esse testemunho e você será levado ou não, né? Então, essa referência da volta do Senhor, onde nós estaremos com Ele para sempre, alguns teólogos tendem a acreditar que esse é o dia do Senhor. O fato é que o pecado que nos atormentava, que pesava sobre a nossa alma, agora não pesa mais. Porque agora o Senhor Jesus nos convida a descansar. Aonde? Na sua graça. Não é mérito, é graça. Porque por mérito nós jamais seríamos salvos. É pela graça, pelo perdão imerecido. Graça significa perdão imerecido. E Zacarias 10 diz, naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Aleluia! O Senhor Jesus é a videira verdadeira. Ele diz que ele era a videira. Então você tem que convidar o máximo de pessoas possível, o máximo de pessoas que deem ouvidos a você, que se assentem debaixo dessa figueira. Porque ô figueira boa, hein? Ô figueira que dá paz para nós, hein? Ninguém dá mais paz na sua vida do que o Senhor Jesus. Oh, aleluia! E cada um buscará o Senhor voluntariamente no seu reino. O dia em que toda a terra será cheia da palavra do Senhor. Então, nós temos que orar, né? E por várias razões aqui desse livro de Zacarias. A primeira razão é que o Senhor nos defenda das acusações de Satanás. A segunda razão é que Ele nos purifique com a sua vida, com a sua graça. Depois, que essa graça nos capacite para cumprir a nossa vocação com lealdade. Qual é a sua vocação? Você foi chamado para pregar onde? Você foi chamado para cantar? Cante. Você foi chamado para louvar? Louve. Você foi chamado para pregar? Pregue. Você foi chamado, creio assim como eu, né, que decidi gravar a Bíblia toda. Foi um chamado que eu nem sei explicar como que começou. Começou pelo Senhor. Cumpra o seu chamado, aquilo que Deus pedir para você fazer, faça com zelo, faça com diligência, faça corretamente, não faça a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito. Eu, antes de falar com vocês aqui, eu procuro entender, eu estudo essa palavra. Nenhum mérito é meu, todo mérito é do Senhor, mas eu procuro fazer diligentemente essa obra que o Senhor entregou nas minhas mãos. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor quer alcançar a sua vida através da internet, através da palavra, porque não sou eu que salvo, é a palavra que salva, mas a palavra sendo liberada, à medida que você ouve, você vai criando em você um alicerce e o Espírito Santo vem e traz entendimento para o seu coração e assim você é salvo. Uma outra coisa, né? Que Deus seja glorificado pelo perdão revelado por intermédio de Jesus. Glorifique ao Senhor por esse perdão imerecido que você e eu recebemos. E que Jesus seja adorado por sua sabedoria, por sua inteligência, por ser o Senhor que nos lidera. O Senhor nos capacita, o Senhor nos dá direção a cada dia de nossa vida. Quando eu vou gravar, eu peço para o Senhor, Senhor, não deixa eu falar nada meu, não deixa eu falar nada do meu entendimento. Fala pelo teu Espírito àqueles que estão ouvindo. E de repente, às vezes eu ouço o que eu falo aqui e muitas vezes eu mesma fico espantada e falo, nossa, eu falei tudo isso? Porque é o Senhor, porque não sou eu, né? E que o Senhor volte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Ele volte
e que ele te encontre sarado, que ele te encontre salvo e não debaixo dessa acusação do nosso acusador aqui, aquele que vai tentar pegar você quando você estiver com vestes sujas. Que o Senhor entre na frente e que o Senhor repreenda Satanás na sua vida e te cubra com vestes de salvação. Amém? Um abraço e até amanhã em Zacarias capítulo 4. Estou quase terminando. Vou terminar Zacarias aqui. Ah, não esquece de deixar o like. Eu esqueço de pedir, gente. Você sabe que o like ajuda muito, né? Porque o like, ele ajuda o YouTube perceber que pode mandar o vídeo para outras pessoas. Ele recomenda. Muitas pessoas ouvem e não deixam o like. Então, não é para você... Para minha glória, não, é porque mais pessoas precisam ouvir essa palavra e eu creio que você concorda comigo, amém? Um abraço e até amanhã.